para vocês debaterem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco sobre o prejuízo causado pela depredação ocorrida no domingo. E também sobre a possibilidade de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o caso. Vamos ouvir. Sendo um valor milionário, isso de fato gera um prejuízo grande aos cofres públicos, e esse prejuízo grande aos cofres públicos tem que ser reparado por aqueles que deram causa a esse prejuízo. Tanto a Comissão Parlamentar de Inquérito, eu já comuniquei isso à sua autora, a senadora Soraya Tronic, quanto essas outras providências, inclusive a apreciação de vetos, ficará para o início da legislatura, logo após o dia 1º de fevereiro. Então, quem estiver na presidência do Senado, evidentemente terá esse compromisso de cuidar da leitura desse requerimento de CPI, que me parece que tem fato determinado e já há o número de assinaturas suficientes, ou seja, preenche os requisitos. A CPI é bem-vinda, não é, Fernando Holliday? Certamente, Pavinato, porque na CPI a gente tem uma amplitude maior, ali uma possibilidade maior de se investigar todos esses fatos ocorridos e todas essas responsabilidades. No próprio domingo, onde teve ali esses atos violentos, já no domingo à noite, criminosos. A senadora Soraya Tronic... Violência é crime, aprendam, crianças. Exatamente. A senadora Soraya Tronic mandou no grupo dos senadores lá que já tinha protocolado um requerimento de CPI. No mesmo instante, vários senadores de diversas frentes ideológicas começaram a assinar, tanto da base do governo do PT quanto da oposição. O senador Marcos Duval, por exemplo, foi um dos primeiros a assinar, e há todo um apoio ali do Senado para que essa CPI aconteça. É importante que a CPI ocorra porque os depoimentos eles serão públicos, né? Nós vamos poder acompanhar por meio da TV Senado, por meio das televisões, da Jovem Pan, enfim, o desenrolar dessas investigações, o depoimento das autoridades e também a intenção e a organização daqueles que foram para Brasília. Quer dizer, quem foi que financiou? Quem financiou sabia das intenções desses manifestantes, desses vândalos, desses criminosos, e quem efetivamente liderou essa tomada dos prédios públicos, essa quebradeira toda que causou aí um prejuízo de mais de 8 milhões de reais, pelo menos essas foram as primeiras informações e valores que se tem. Por isso essa CPI vai ser importantíssima e também, evidentemente, eu espero que ela não se restrinja somente às autoridades do Distrito Federal, mas também chegue a investigar as autoridades federais. E com essa insatisfação, né, que o pessoal, né, polarizado à direita está com o judiciário, né, Felipe? É importante, porque a CPI ela pode pedir quebras de sigilos, por exemplo. O que você acha dessa comissão? O que o Holliday falou faz todo sentido, né? O bom da CPI é que consegue expandir a investigação, consegue ir além, né, do Distrito Federal, consegue buscar os financiadores. A CPI tem poder judiciário, né? Ou seja, dá para quebrar sigilo bancário, dá para quebrar sigilo telefônico, e com isso você consegue, de certa forma, ter um arranjo ali, entender melhor a situação toda. Mas o ponto que eu achei interessante da fala do presidente do Senado Federal é que ele vai buscar individualizar as pessoas que efetivamente cometeram o crime de depredação do patrimônio público e vai entrar com uma ação civil própria reivindicando esses valores. Opa, não é? O que é certíssimo. O que é certíssimo, né? O povo não pode, né, não pode pagar a conta de uma minoria que cometeu esses crimes bárbaros que a gente viu no domingo, né? Então, realmente, uma atitude acertada, dá para, com isso, o Senado Federal tomar as medidas cautelares, bloquear bens e conseguir reaver esse dinheiro. Então, é muito acertado, sim. Doutor Nelson. Bom, a CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito, é um inquérito, uma investigação que corre no Parlamento, né? Nesse caso aí, no Senado. Pode ser tanto no Senado, pode ser tanto na Câmara, quanto pode ser conjuntamente entre essas duas casas no Congresso. E é importante que isso aconteça mesmo, essa CPI no vale Congresso. Lembrar que vai entrar nova legislatura daqui a algumas semanas. Exato. Então, quem vai participar dessas investigações é um novo parlamento, eleito nas últimas eleições, que tem um viés um pouco mais à direita, mais conservadora. E é importante que aconteça mesmo essa CPI, porque na CPI, apesar de a gente ter um relator, uma autoridade que preside os trabalhos, a gente tem a possibilidade de diversos parlamentares participarem da comissão
oposição e aí de todos os lados. Então vai ter gente investigada da direita, da esquerda, da União, do Distrito Federal, dos estados, enfim. Todo tipo de pessoa investigada pode ser alvo dessas investigações. Então, isso é muito importante. E outra coisa, as sessões da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, são sessões públicas. Então, a gente tira da escuridão das investigações, dos inquéritos sigilosos, essa investigação e coloca para todo mundo ver. E aí vai ser muito importante, porque a CPI tem poder não só de chamar para serem ouvidas as pessoas investigadas ou as pessoas que podem contribuir com a investigação, como pode também oficiar para pedir documentos. Documentos, por exemplo, da ABIN, para quem que ela enviou. E aí essas 48 autoridades podem ser reveladas por força de uma investigação da CPI, se o GSI, se o Ministério da Justiça, se as Forças Armadas, enfim, todo mundo. E aí, inclusive, os estados e as autoridades que tiveram ciência desse monte de gente que já se organizava para estar em Brasília. Então, é uma decisão acertada. A gente vai ver muitas coisas acontecendo nessa CPI e à luz de todo mundo acompanhando, né, com transparência. É o que a gente espera nessa investigação no parlamento. Daniela Alves, você acha que isso é capaz? Porque tem um clima, né, dentro da direita que concordam ou não concordam com as manifestações que aconteceram, de que tudo está perdido, tem esse clima, né? Vão fazer as investigações, mas as investigações elas estarão viciadas, porque o poder tudo pode. Essa CPI, ela é uma luz no fim do túnel, ela é um instrumento de real pacificação e fim da desconfiança e de que as coisas vão ser aclaradas? Podemos guardar o chapéu de alumínio na gaveta, Dani? Olha, Pavinato, eu gostei muito da sua reflexão, viu? Mas o que eu vejo com relação a essa CPI é que parece que é uma reação ali do Legislativo brasileiro, mostrando que finalmente vai fazer alguma coisa. Que até então nós estávamos vendo o Legislativo muito apático, sem nenhuma reação a vários acontecimentos que ocorreram aqui no país. Eles estavam em eleição, né, Dani? Eles estavam em eleição. Aí você toca num ponto interessante também, Pavinato, com relação toco em pontos interessantes. É verdade. Olha só, por quê? Quando a gente verifica, não é? Essa questão de todo o histórico do Legislativo até agora, essa falta de ação, é um ponto interessante, sim, uma reação ali do Legislativo para, enfim, dizer, sim, nós existimos e nós vamos realizar os procedimentos que são adequados, mas eu espero que não seja uma CPI apenas para palanque político, como em outras CPIs que nós já vimos, que não seja uma CPI para que mantenha-se tudo como sempre foi. Não é só um grande teatro. E eu espero que não seja isso. Como a gente espera sempre, e uma CPI traz uma certa transparência, nós vamos poder acompanhar se será realmente um grande teatro ou se é uma reação do Legislativo mostrando que, enfim, vai mostrar que existe e vai realizar o seu papel da forma como deve ser feito. A partir disso, nós vamos poder analisar se realmente existe essa ressurgência do próprio Legislativo ou se será mais uma ação apática que nós esperávamos tanto e não aconteceu nada.